Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Os que trouxeram suas Bíblias, abram comigo enquanto vamos fazer a leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 14, começando no versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Quero usar como tema hoje o bálsamo do vaso de alabastro. Esta mensagem que eu desejo pregar hoje precisa ser mais vivida do que pregada. E estou certo que ninguém pode pregá-la a não ser que a viva. E eu só posso dizer que talvez eu tenha arranhado a superfície apenas. Este acontecimento que acabei de ler se deu apenas poucas horas antes do maior e mais momentoso evento, a crucificação de Cristo no Calvário. Em todos estes anos, pregando e ouvindo grandes pregadores, eu nunca ouvi na vida uma descrição da crucificação como ouvi hoje quando o pastor Trotter levou-nos ao Calvário. Nunca ouvi algo assim. Eu estava ali chorando e soluçando. Nós não sabemos, não podemos compreender, nem podemos sequer entender o que ele sofreu para poder nos redimir. Este acontecimento se deu horas antes dele sofrer a mais excruciante e horrível morte que um ser humano poderia imaginar e o inferno poderia planejar, tudo isso por você e por mim. O acontecimento se passa numa casa na cidade de Betânia. Betânia fica nos arredores de Jerusalém. E nós não sabemos exatamente quantos estavam lá, mas alguns dos personagens são mencionados na palavra de Deus. Sabemos que estavam na casa de Simão, o leproso. Sem dúvida, esse homem deveria ser bem rico e nessa ocasião provavelmente foi curado da terrível doença lepra pelo Senhor Jesus Cristo. Para tornar essa reunião ainda mais importante, Lázaro estava presente e dias depois de ter ressuscitado dentre os mortos. É difícil uma pessoa chegar a imaginar uma cena assim, ou imaginar o que aconteceu naquela reunião onde tantas pessoas estavam presentes naquele dia. Lázaro, que tinha ressuscitado, suas duas irmãs, Maria e Marta, estavam ali presentes. E eu não sei qual a melhor expressão que poderia usar neste caso. Uma delas seria a personagem principal deste acontecimento. Todos os discípulos estavam lá, e entre eles estava Judas.
A cena que se desenrola atingirá o coração do homem. Ela atingirá profundamente a alma e o espírito do indivíduo, tanto quanto qualquer milagre que o mestre tenha realizado. O mais triste de tudo isso é que nenhum deles entendeu o que aconteceria horas depois. Eles nem imaginavam. E não quero ser maldoso e muito menos sarcástico, mas estavam cegos espiritualmente, com exceção de Maria, e não podiam compreender o horror que estava para vir sobre o seu Redentor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quando leio esse texto, vez após vez, fico pensando que muitas vezes o Jimmy Swaggart tem sido cego, espiritualmente cego. Quando o Espírito tenta me mostrar coisas, eu não sou capaz de vê-las. E temo que isso tenha acontecido muitas vezes, e nos tornamos tão presos aos desejos carnais, terrenos e humanos, que não vemos Deus operando quando Ele está operando, e nem agindo quando Ele está agindo. Não tenho ideia do que estava acontecendo na festa, mas era uma festa. A Bíblia diz que Simão tinha preparado uma festa para Jesus e os discípulos e outros foram convidados. Com certeza era uma ocasião importante, porém era possível notar que havia um certo ar de melancolia e tristeza. Algo podia ser sentido, todos podiam perceber isso, todos podiam sentir isso, apesar de que na mente dos discípulos havia um sentido de grandeza e naquelas últimas horas eles queriam saber quem iria ser o maior. Neste relato, creio que João é mais específico, Marcos somente diz uma mulher. João diz que a mulher se chamava Maria, e os estudiosos concordam que esta Maria é a irmã de Lázaro e irmã de Marta. Ela não deu importância à ocasião. A festa perdeu o significado, para ela nunca significou muito. Ela era aquela que a irmã reclamou porque estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele dizia, deixando todo o trabalho para Marta fazer, e Marta reclamou. E eu não estou culpando Marta. Ela estava preparando a comida para o mestre. Maria parece que estava mais em sintonia com o Espírito. Eu duvido que ela tivesse ideia do que estava fazendo, mas sei que o Espírito levou-a a fazer aquilo. Sei que ela sentiu que deveria fazer aquilo, mesmo sabendo que não era o lugar apropriado, nem a hora mais indicada para aquilo. Apesar do texto não dizer isso claramente, os estudiosos do grego dizem que o que deve ter acontecido é que ela se pôs de joelhos em primeiro lugar, e houve um silêncio geral, e ela começou a chorar. Ela tirou as sandálias dos pés dele, e mesmo que o texto não diga isso claramente, contudo, eu quero repetir, está subentendido aqui, que lágrimas rolavam do seu rosto e caíam nos pés dele.
E ela então começou a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Agora vejamos o que foi que ela fez. Talvez Lázaro, que tinha acabado de ressuscitar, compreendeu mais do que os outros. Não tenho ideia se Marta compreendeu ou não. Eu sei que os discípulos não compreenderam. Mas ela pegou aquele vaso de alabastro, que era precioso, quebrou e derramou sobre sua cabeça. Quero que você veja várias coisas aqui. A palavra Betânia, a cidade onde estavam, significa a casa da aflição, ou a casa do fruto que está verde. Aflição ou fruto verde. Este vaso de perfume de nardo, a Bíblia diz que era muito precioso. Tão precioso que existe muita especulação. Dizem que valia o salário de um ano. Eu já li um comentário bíblico onde diz que havia uma possibilidade dele ter sido trazido do Egito, quando o povo de Israel saiu de lá centenas e centenas de anos antes dessa ocasião, 1500 anos antes. Era um perfume extremamente precioso. Quero que você entenda que ao derramar o conteúdo daquele vaso de alabastro, ela estava se derramando a si mesma. Quero que isso fique bem claro. Quando você aqui hoje deu uma oferta para ajudar este ministério, Deus olhou duas coisas: quanto é que sobrou e a motivação do seu coração, porque você está se dando a si mesmo. Então esse vaso representa mais do que um vaso de alabastro que apenas está contendo algo precioso. É uma extensão de Maria, irmã de Maria e de Lázaro. Era muito precioso segundo o Espírito Santo. Você também é precioso hoje. E cada indivíduo, aos olhos de Deus, é muito, muito precioso. Você não vê isso, muitas vezes. Às vezes está nublado e escondido, está obstruído pelos poderes das trevas e pela pressão de Satanás. Mas Deus vê em cada ser humano algo muito precioso. Tão precioso que ele disse: o que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É tão precioso que ele disse que daria um homem em troca de sua alma. Tão precioso que ele é de consequência eterna, nunca morre. Tão precioso que com Deus, qualquer um aqui neste prédio tenha, não quero usar o termo habilidade, tem o potencial para realizar algo que terá consequências eternas.
muito precioso. Muito precioso. Essa é a razão do peso que sinto em meu coração, e teria sido mais fácil desistir de tudo uns 8 ou 10 meses atrás. E você não sabe, não compreende, vocês têm sido bondosos para comigo, seu amor tem literalmente sido uma expressão do amor de Deus, e por isso prosseguimos. Mas você não sabe, nunca saberá, e oro para que você nunca saiba da dor, do sofrimento, da luta. Posso me levantar e dizer sinceramente que desde que preguei o primeiro sermão na esquina de uma pequena cidade no estado da Louisiana, num sábado à tarde, quase 35 anos atrás, eu sempre dei a Jesus Cristo 100%. Nada guardei para mim. Eu não sei o que é ter férias, não sei o que é ter um hobby. Eu fui pescar uma vez em 20 anos. A última vez que fui caçar, eu tinha 10 anos. Eu tenho sempre vivido, respirado, comido, pensado e sonhado o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda uma coisa. Este chamado de Deus para levar o Evangelho a todo mundo não é um plano que esses irmãos reunidos em uma sala resolveram que seria um bom plano. Não é um esquema que foi montado para realizar uma tarefa. É um chamado de Deus que palavras não podem sequer descrever. E este chamado arde em meu coração o tempo todo. E todo o inferno e todo o poder demoníaco se levanta para querer colocar um empecilho. Seja qual for o poder das trevas, seja qual for o poder das trevas, o poder de Deus é maior. E se há um fracasso, não é falha de Deus, mas é falha do indivíduo. Quero deixar claro. Mas sabe, alguém veio aqui minutos atrás e colocou em minha mão 2 notas, isto é, $200, 2 notas de 100. Ele disse: é para Jamaica. Quando ouço o nome de um país, sofro muito, porque eu sei o que este programa não é o programa, não é este pobre, triste, fraco, imperfeito e insignificante pregador. É o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho. Ele disse: este Evangelho será pregado em todo o mundo. Isto é o que é importante. Ele é a única esperança para uma pobre raça humana que vive hoje no inferno. Não disse uma solução, eu disse a única solução. Eu vejo as almas, vejo-as dia e noite, vejo-as quando durmo, vejo-as quando acordo, vejo-as 24 horas por dia. Porque são muito preciosas. Eu vou explicar porque elas são tão preciosas. Eu tinha pregado numa reunião, creio que há uns 2 anos atrás, lá em Lima, no Peru. Um missionário veio domingo e tentou entrar. O estádio estava lotado e ele não conseguiu entrar.
As pessoas subiam nas árvores para poder ver dentro do estádio e ouvir o evangelho. Ele saiu e foi para as montanhas do Peru. A estrada foi ficando cada vez mais estreita e ele estava dirigindo o seu jipe barulhento, e um homem que estava parado à beira da estrada, um peruano, vendo-o passar, começou a acenar pedindo para ele parar. Ele parou o jipe e desceu, e todo animado, aquele peruano perguntou: o Jimmy Swaggart mandou você? Ele disse: bem, não. Eu acho que sim. Ele disse: bem, não. Eu só estive na cruzada em Lima no domingo, isso basta. Ele disse: o que é isso? Ele disse: algumas semanas atrás, ele disse, nós tiramos a bateria do nosso carro, não tinha eletricidade naquele lugar, e nós ligamos uma televisão na bateria do nosso carro, usando a própria antena do carro para a TV. Ele disse: algumas vezes pegávamos alguma coisa, outras vezes não. Ele disse: nós ligamos e o nosso programa é irradiado no Peru aos sábados de manhã ou à tarde, não sei. Ele disse: nós ligamos tentando pegar alguma coisa, então pegamos o programa. Ele disse: eu era um drogado, eu era um alcoólatra, era um assassino, um matador. Disse: se você tivesse vindo um mês atrás, nós o teríamos matado e teríamos ficado com o seu jipe. Tiraríamos o relógio do seu braço, todo o dinheiro do seu bolso e jogaríamos seu corpo no mato, e ninguém saberia mais de você e nem como você morreu. Mas ele disse: nós nos reunimos em volta daquela televisão, porque era a única coisa que tínhamos. E quando chegou o fim da mensagem, quase todos nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador. E ele não sabia. Ele disse: nós oramos para o Jimmy nos mandar um missionário. Aleluia. Ele disse: bem, o Jimmy Swaggart não me mandou, mas estou aqui. Vamos construir uma igreja. Eles construíram ali uma igreja que está prosperando e crescendo. É isso que estou tentando dizer a vocês. Há 2 semanas atrás, antes de gravarmos o programa diário, o Jim Woolsey me disse: Jimmy Swaggart, a Europa colocou um novo satélite que cobre um certo país, e não posso dizer o nome dele porque outros grupos religiosos poderão tentar tirá-lo de nós, falo de um modo geral. E ali mesmo no estúdio disse: este novo satélite está aberto porque há 1 ano atrás nós cobríamos este país, cada cidade, cada vila, e os pastores de lá diziam que era o maior movimento, não eu, entenda bem, mas o Evangelho, o maior movimento de Deus que houve nas igrejas. Mas isso custava para nós uma importância enorme por mês. É um dos países mais influentes do mundo. Começamos a receber uma pequena ajuda desse país. Esse novo sistema de satélite custa uma importância muito menor por mês e cobrirá todo aquele país. Naquela hora eu me senti mal, com os olhos cheios de água. Pensei: oh Deus, eles são preciosos. Eu me dirigi para a plataforma e
a jovem que estava ao lado das câmeras, dirigindo tudo, começou a contagem para o início do programa. 5, 4, 3, 2, 1, e a luz vermelha brilhou. Comecei o programa com o coração apertado. Eu estava quebrantado, e os 3 ou 4 minutos depois que comecei a falar com as pessoas, algo aconteceu. O Espírito de Deus veio sobre mim. Ele veio sobre mim. E Deus disse: você não está usando a sua fé. Não há nada que eu não possa fazer. Posso realizar essa tarefa. Você está tentando alcançar tudo aí na América antes de ir para o exterior. Não é isso que eu chamei para fazer. Entre nesse país da Europa. Você não tem dinheiro, mas creia e confie em mim. Lance o pão sobre as águas. Lance o pão sobre as águas, e eu o trarei de volta após alguns dias. A presença de Deus veio sobre mim. Todos no estúdio começaram a chorar, pois a presença de Deus estava ali. Alguém diz: o que acontecerá se você for à falência? E se esse dinheiro não vier? E se você vier a morrer? Se vier a morrer, o último suspiro que eu der e minha última palavra será apontando para a câmera, levantando a Bíblia e dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus enche com o Espírito Santo, e Jesus Cristo voltará outra vez. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se eu morrer, será na linha de frente, enfrentando o inimigo com a arma na mão, indo adiante pelo poderoso nome de Jesus. Se eu cair, cairei para frente, não cairei para trás. Glória a Deus! Não tenho nada a perder. Eu já sofri muito. O inimigo pode ver meu rosto, mas nunca verá minhas costas. As denominações têm que proteger as denominações e os pregadores sua reputação. Eu não tenho nada para proteger. É verdade, não tenho nada para proteger. Não tenho nenhuma reputação e nenhuma honra. Meu nome já se foi. Eu não tenho nada. Então o que preciso fazer é abrir a Bíblia, enfrentar os poderes das trevas e dizer: em nome de Jesus, vamos levar este evangelho aos confins da terra. Aleluia, Deus. Glória ao nome de Jesus. Eles são preciosos, vocês são preciosos. Vocês são menos preciosos do que eles? Não, acho que não, vocês sabem disso. Muito preciosos. Muito preciosos. Tão preciosos que ele deixou sua deidade e nunca deixou de ser Deus. E se voltou aos anjos e disse: olhem para mim, Deus, tu nunca mais me verás assim. Quando me vires outra vez, terei sinais de cravos em minhas mãos. Haverá uma ferida do meu lado e sinais de cravos em meus pés. Tão preciosos, tão preciosos.
que um ladrão crucificado se alegrou vendo aquela fonte, Jesus. E por isso nós, os pecadores, hoje temos todos os pecados lavados. Aleluia, precioso. Seu filho pode estar em drogas, mas aos olhos de Deus ele é precioso. Sua filha pode ter jogado fora sua vida, mas aos olhos de Jesus ela é preciosa. Seu marido pode ser um beberrão inveterado, mas aos olhos de Deus ele é precioso. Você ouviu o que eu disse? Precioso, precioso, precioso. E ela quebrou o vaso. Naquela hora, Maria foi espiritualmente quebrada também. Esta é a parte difícil. Esta é a parte que não é fácil. Ser quebrado. Alguém me perguntou outro dia sobre um pregador. O que é que ele precisa? Disse, problema. Eu vou ser agora um pouco duro. Não creio que você realmente conhece o que é o Calvário até o seu coração ser quebrado. Um ano atrás, se você me perguntasse o orgulho, o ego e a carne e a carnalidade foram destruídas, eu teria dito, sem sombra de dúvida, sem hesitação a você, sim. Mas eu não saberia o que estava falando. Antes, quando você sofria, eu só orava por você, agora eu sofro com você. Neste auditório hoje eu sinto que há muita dor e sofrimento. Nessa câmera há muita dor e muito sofrimento e gente ferida. Você ouviu? Você não sabe o que é isso até experimentar, até sentir. Jesus sentiu isso por nós. Quebrou. Oh Deus, é precioso. Não quebre. Porque é precioso, é que Ele irá quebrá-lo. Porque é precioso, ele precisa ser quebrado. Está ouvindo? Esta igreja nunca fará nada, sua igreja nunca fará nada, até que de alguma maneira seja quebrado o vaso onde o Espírito de Deus possa pôr de lado todo tipo de carnalidade e possa entrar no coração, tornando-o igual a Cristo. Quero que você entenda que Jesus era alguém muito diferente. O que você está querendo dizer com isso? Ele não era como nós. Era diferente de nós. Ele não pensava como nós. Ele não agia como agimos. Não falava como falamos. Porque ele fazia tudo para agradar o Pai. Tenho outra comida para comer que não conheceis. E ela apanhou aquele vaso de alabastro com precioso perfume e removeu aquele selo. O texto não quer dizer que o vaso foi quebrado e se espatifou no chão e que o líquido caiu no chão. Quer dizer que o selo que estava no vaso de alabastro foi quebrado e aí a tampa foi removida. Sabe uma coisa? Nós, os cristãos e mesmo os pregadores, escondemos muita coisa atrás do selo.
Ouviram? Escondemos tanto. Eu não deixava ninguém saber que lutava por minha vida até o selo ser quebrado. Eu não deixava ninguém saber, ele permaneceu intacto até o selo ser quebrado e a tampa ser tirada até que foi derramado. Eu imagino os discípulos olhando para ela. Todos eles. Ela se levantou do chão, se estava ajoelhada e pegou o vaso de alabastro e todos ficaram olhando, muito assustados, e ela quebrou o selo e tirou a tampa, sabendo como ele era precioso, e o derramou na cabeça dele. João disse que o perfume encheu toda a casa. Era tão precioso, tão agradável e tão lindo que você se deliciaria. Mas essa fragrância preciosa, essa é a melhor palavra, a fragrância encheu a casa. A fragrância da sua vida, que é boa, é bonita, é maravilhosa, e ele sabe que está lá no fundo, mas nunca encherá a casa, até o selo ser quebrado, e ela ser espalhada, porque você não pode reter o amor, mas precisa espalhá-lo. Entendeu? Ninguém guarda amor. Ele precisa ser espalhado, ou não é amor. E ela o derramou sobre a cabeça dele, e todos olharam admirados. A Bíblia diz que Judas falou primeiro, com indignação, raiva. Para que esse desperdício? O original dá a ideia de ataque veemente. Ele iria trair Jesus em questão de horas. Iria cometer suicídio dali a poucas horas. Mas o mais triste é que Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Tomé e Mateus se uniram a ele, ridicularizando-a. Eu aceito que Judas fez isso, mas não aceito isso de Pedro, não aceito isso de Tiago, não posso aceitar isso do amado João, que horas depois encostaria a cabeça no peito do mestre. Ele é o que estaria mais perto dele na ceia. Sabemos que o local se encheu de raiva e literalmente todos eles feriram com suas palavras. Para que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. Ouçam bem. Ouçam bem. Satanás, se você não tiver cuidado, ele vai usar alguém para liderar o coro e arrastar gente boa com ele. E se não tiver cuidado, você vai acabar se opondo a Jesus Cristo. Você entendeu bem?
Eu disse a Francis hoje, meu desejo é nunca ferir um filho de Deus achando que eu estou ajudando a Deus. Entendeu? Você vê tudo o que está acontecendo aí fora e você sabe só uma parte. Eu sei pelo menos um pouco mais. Conheço os adeptos do inferno que lideraram o coro dos Judas. Conheço. E parte meu coração ver Pedro, Tiago, João, André e outros unindo-se com eles, com indignação, para que este desperdício? Eles disseram: desperdício, perda, perda. Boa parte do mundo, se visse vocês hoje, iria dizer que vocês são loucos de dar seu dinheiro. Perda. É preciso ter cuidado, quero dizer isso, precisamos ter cuidado na obra de Deus. Porque muitas coisas não são importantes e desperdiçamos nossa habilidade, tempo, talento, dinheiro e esforços. As coisas que são realmente importantes nós deixamos de lado. Entenderam? O diabo sempre vem com alguma coisa que parece boa, que é nobre, poderíamos dar aos pobres. Isso é nobre. Ele sempre se mostra muito piedoso. Por que desperdiçou o bálsamo precioso? Como puderam dizer algo assim? Por que fazemos coisas assim? A igreja muitas vezes acaba se misturando com política, também se mistura com a hierarquia, e se mistura com as regras e suas leis. No caso do homem à beira da estrada, muitos passam por ele e Deus usa um samaritano incrédulo para ajudá-lo. A missão da igreja do Deus vivo hoje é viver para Jesus, adorar Jesus, levar o evangelho aos quatro cantos desse globo e nada mais importa. Glória a Deus. A maioria da igreja, se pudesse estar aqui conosco hoje, a maioria da igreja iria pensar que vocês são loucos. Quando Dudley estava cantando, muitos estavam louvando, eles iriam dizer que vocês estão doidos. Que desperdício! Que desperdício! Adorar a Deus nunca é desperdício, nunca pode ser um desperdício. Para ser franco, a única coisa produtiva que a igreja pode fazer é louvar o nome do Senhor. As festas são um desperdício, o esporte é um desperdício, a esnobação da sociedade é um desperdício. Tudo é um desperdício, tudo é um desperdício. A única coisa que conta é louvar ao Senhor. A única coisa que vale é louvar ao Senhor. Glória a Deus! Você fala de desperdício? Vou dizer o que é desperdício.
É um coro cantar semana após semana e nunca ser movido pelo Espírito de Deus. Eles não sentem o que cantam, nunca sentem o que cantam, não adoram aquele de quem estão cantando. Isso é desperdício, é perda. Vou dizer o que não é desperdício, é quando o coro chega no meio de um hino e não pode terminar porque começa a adorar o Deus da glória e louvar seu grande, santo e maravilhoso nome. Isto é que é produtivo. Vou dizer o que é desperdício, é quando você vai à escola há 94 anos e recebe um doutorado e você não é capaz de levantar as mãos para adorar a Deus, porque você é muito formal, é muito frio, porque sabe lá o que vão dizer de você. Isto é que é desperdício, é uma perda. Mas quando levanta as mãos e louva o Senhor da glória, exalta o seu grande nome, isso é o que Deus quer que você faça. Glória! Glória! Vou dizer o que é desperdício. É quando você constrói um edifício igual a este e coloca carpetes em todo o piso e coloca bancos e mobília e coloca muita planta e lá nunca se ouve um louvor, lá não há adoração, lá não há glorificação a Deus. Isso é perda, é desperdício. Transforme aquilo numa fábrica, faça daquilo um posto de gasolina. Faça algo, derrube aquilo, porque se você não louva a Deus lá, você está perdendo o tempo. Se você não adora a Deus lá, você está perdendo o tempo. Se você não louva o seu nome, é desperdício. Dizem, nossa igreja custou, como ouvi outro dia, nossa igreja custou milhões de dólares. Eles nunca levantam a mão e dizem obrigado, Jesus. Eles nunca dizem glória a Deus. Não haverá uma alma louvando a Deus. Não haverá uma alma que irá chorando a caminho do Calvário. São milhões desperdiçados. Seria melhor pegar todo aquele dinheiro e queimá-lo. Seria melhor fazer isso. Não me importa se é um prédio de milhões ou se estão debaixo de uma árvore. Vamos louvá-lo, louvá-lo, glorificá-lo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Deixe-o louvar o Senhor. Você foi criado por Deus para louvá-lo, adorá-lo e glorificá-lo. Você foi criado por Deus para o exaltar, bendizer e glorificar o seu nome. Tudo mais é desperdício. Agora, ao louvar a Deus, esse templo se encheu de fragrância. Aleluia! Ele está cheio de fragrância porque você quebrou o vaso e o espalhou. Aleluia! Desperdício, desperdício, perda, perda. Igreja onde ninguém é salvo é perda. Igreja onde ninguém é batizado no Espírito é perda. Humanidade que não louva a Deus é perda. Você pode ser o melhor engenheiro do mundo, mas se não louva a Deus é perda. Pode ser um cientista, mas se não louva a Deus é desperdício. Você pode valer milhões, mas se você não sabe como louvar a Deus é perda. Perda, 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 perda. Aleluia ao Cordeiro. Ele disse: deixai-a. Aleluia. Creio que foi você. Eu fui abençoado com seu louvor. Foi você? Fui abençoado. Se alguém chegar e disser algo sobre ele, deixai-o. Fui abençoado com seu louvor.
Glória a Deus. Se alguém diz algo, deixai-o. No domingo passado, minha esposa glorificou a Deus aqui. Deixai-a. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse, deixem que ela me adore, deixem que ela me louve, deixem que ela exalte o meu nome, deixem-na em paz. Se eles não me glorificarem, Jesus disse, as pedras clamarão, as rochas pularão, as rochas me louvarão. Deixai-a, deixai-a, deixai-a. Se eles querem correr, corram. Se eles querem louvar, louvem. Se eles querem bater palma, batam palmas. Deixai-a. Não conheço, mas fui abençoado por você. Qual a sua idade? 16, não é drogado, não vive bebendo, não vive nos concertos de rock, mas vive louvando o nome do Senhor. Deixai-o, 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 deixai-o. Aleluia. Nós estávamos desmontando o equipamento há alguns anos. Creio que foi em Youngstown, Ohio. O culto tinha acabado. Foi um culto de avivamento e um bom número tinha sido batizado no Espírito Santo. Na realidade, eles não tinham um auditório como temos. A disposição era outra. Eles tinham corredores. E lembro-me de um homem que estava ali. Tivemos uns 300 batizados com o Espírito Santo ali. E o culto tinha acabado. A equipe estava desmontando o equipamento, aparelhos de som, guardando o piano, colocando tudo nas caixas, ajuntando tudo. Esse irmão estava ali, era uma pessoa muito bem vestida, estava sentado, estava vestido com elegância. Seu terno era muito fino, não era uma confecção barata, pois foi feito por um bom alfaiate. Ele caía no chão e depois ria. Fez isso 2 horas. Depois tentou sentar-se, mas caiu de novo. E nós ali trabalhando. Dei uma olhada para ele. E foi assim por 2 horas. Tolo, o mundo crê que sim. Louco, o mundo crê que sim. Muitas igrejas também. Deixai-o, deixai-o, deixai-o. Aleluia. Ele disse, ela fez o que pôde. Essa é a verdade. Ela fez o que pôde. Isso é tudo que ele pede. Faça tudo que pode. Ele não pede para você fazer muitas coisas, mas pede para fazer o que você pode fazer. Seja o que for. Dinheiro, testemunho, orar, interceder, trabalhar, jejum, pregar, o que for. Mas ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Não poderia haver a maior honra que isso. Vou terminar esta mensagem dizendo o seguinte: o Espírito Santo andou naquela sala, na casa de Simão, o leproso, guiando o mestre em todos os seus passos. E horas depois, ele estaria naquela cruz. E o Espírito Santo estava dirigindo todos os detalhes. Olhou para Pedro, Tiago e João. Eles não estavam prontos. André, Tomé,
Tadeu, Natanael não estavam prontos. Ele olhou para o coração de Maria. Quero que veja esse quadro. Ele não usa só Jimmy Swaggart, Alfred Trotter, Davi, ou Jim Rentz, ou outra pessoa que está nesta plataforma. Ele olha para algo mais profundo, para o coração, e encontra Maria. 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 Ele disse, quando saiu da casa: onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado o que fez para memória sua. Maria, eu fiz o melhor. Glória a Deus. Eu poderia dizer muito mais, mas vou deixar o Espírito Santo falar ao seu coração, como só Ele pode falar ao seu coração. Curvem as cabeças, por favor. Pai Celestial, nós te amamos, nós te agradecemos. Quando proferimos estas palavras, ó Deus querido, sei que mal começamos a estudar esse texto tão significativo, mas, ó Deus, faça o que tens de fazer para nos quebrar, para derramar a fragrância que enche o ambiente. Porque a fragrância só pode encher o ambiente quando somos quebrados e derramados, derramados, derramados. Eu quero que todos se levantem, por favor. Perguntei ao Espírito Santo o que ele quer, porque como ele estava na casa de Simão, um leproso, ele está aqui agora. Ele está operando no seu coração nesse momento. O altar está aberto. Deixo isso com você e o Espírito Santo. O culto é dele. Faça o que quiser, Espírito de Deus. Aleluia. Ó Deus, ó querido Deus, louvamos o teu nome.